Pastor Ricardo Braga, com a palavra. Aceitem a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 20 ao 24. Atos dos Apóstolos, 27, do 20 ao 24. Depois você vai deixar sua Bíblia aberta. Vamos meditar numa reflexão da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas. Nem sol, nem estrelas. E caindo sobre nós uma não pequena, ou seja, uma grande tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Amém. Podeis assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Deus está nessa casa. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Sabe o que acontece aqui? Os capítulos 27 e 28 são as partes mais dramáticas do livro de Atos dos Apóstolos. Os capítulos 27 e 28 são uma espécie de diário de bordo do que está acontecendo aqui. E somente uma testemunha ocular, alguém que estava presente, como Lucas, poderia relatar a quantidade de dias da viagem, os ventos contrários, os dados náuticos e geográficos, os portos particulares que eles ancoraram. Então, Lucas está presente. Quem mais está presente nesse navio? Júlio, que era da corte italiana, ou da corte augusta, né? Italiana era Cornélio, Júlio era da corte augusta. Estava ele, e ele era a autoridade máxima naquele navio. Ele era o centurião, e um centurião andava com cerca de 80 a 100 soldados. Haviam os soldados, haviam os presos que seriam mortos nos jogos de Roma de entretenimento. E ali eles estavam nesse navio. E aí todos saem lá da Cesareia para Sidom, são 130 quilômetros, um dia de viagem. Eles param num porto, e aí Júlio, o centurião, a autoridade máxima, chega para Paulo e diz: olha, você está enjoado, você vomitou, vai lá cuidar do seu estômago, de uma gastrite, vai lá ver os irmãos da sua igreja. E aí Paulo vai, ele desce, ele vai lá. Júlio, ele não chegou e disse: se você fugir, tentar fugir, nós vamos colocar uma escolta de soldado atrás de você, nós vamos decapitar você aqui mesmo. Não queira dar uma despertinho não. Mas não, Júlio sabia que Paulo era um homem que tinha revelações do céu. Ele tratou Paulo humanamente. Tratou Paulo cortês. Ele foi cortês com Paulo. Sabe por quê? Paulo foi,
Paulo voltou para o navio que era a sua prisão. Sabe por que Paulo voltou? Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência do capeta. E aí, quando Paulo voltou, eles embarcaram, pararam em outro porto. E ali, esse Júlio, o centurião, achou um navio maior que ia para Alexandria. Era um navio, um cargueiro que levava trigo para Roma. Agora, uma pergunta: por que é que Lucas, ele dedica 2 capítulos para falar de um naufrágio e de uma viagem? Era para mostrar que Paulo era corajoso num momento difícil e crítico? Não. Sabe por quê? Porque é da vontade de Deus que Paulo chegue até Roma. Atos 23:11 diz: como você testificou de mim em Jerusalém, importas que testifique de mim também em Roma. Então, é da vontade de Deus que Paulo vá até Roma. E o que isso quer dizer nessa noite? Quer dizer dos atos poderosos de Deus. Louvai ao Senhor pelos atos poderosos. Porque pode ser que não seja da vontade do homem, mas é da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, você vai chegar aonde Ele quiser. Pode ser que o advogado não queira que você chegue. Pode ser que o juiz não queira que você chegue. Pode ser que o teu vizinho não queira que você chegue. Pode ser que o teu patrão não queira que você chegue. Mas se Deus quer, você vai chegar. Você vai chegar, se é Deus, você vai chegar. Tem um hino que diz: se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Se Deus tem um plano contigo, se é da vontade de Deus, você vai adiante. É da vontade do Senhor que Paulo chegue até Roma. E quando eles trocam de navio, o que acontece? O centurião faz todo mundo embarcar nesse navio que vai para Alexandria. Qual é a tripulação total? 276 pessoas, 276. 276 pessoas estão nesse navio. Era um navio de 55 metros de comprimento, 13 metros e meio de largura, por 12 de profundidade. Eles estão indo, e aí eles vão passar por um cemitério de naufrágios. E quando eles começam a navegar, quando eles vão querer navegar, aí Paulo fala assim: peraí, versículo de número 10. Paulo dá uma advertência para eles, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. E aí, olha o versículo 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Na soma das papeletas deu 3-1. Era o centurião, era o piloto e o mestre, que era o dono do navio. Aí ficaram um olhando para o outro assim, pensando, tipo: Paulo, você entende de Bíblia, você entende de escritura, você entende de pergaminho, mas você não entende patavina nenhuma de geografia náutica, você não entende nada de vento, de pescaria. Fica quietinho aí. Já cortaram alguma ideia sua? Já cortaram alguma coisa que você quis fazer de bom e falaram: você não sabe fazer isso? Alguém já desprezou você lá no serviço onde você trabalha? Ou quando você recebeu uma proposta de emprego, alguém disse para você: você vai trabalhar lá, não vai dar certo coisa nenhuma. Mas se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. O lugar que Deus te colocar, o diabo não pode te tirar. Ninguém pode puxar o teu tapete, ninguém pode te derrubar, porque quem nos coloca em pé é o Senhor, o nosso Deus. E aí Paulo vai e diz: olha, vai ser perigoso, porque agora é uma época imprópria para navegação. Nós vamos passar por um cemitério de naufrágio. Agora não é hora não. Vamos parar, vamos ficar por aqui. Aí os três olhou um para o outro
E o que a Bíblia diz? Se você ler esse texto, todo o texto, só tem um vento favorável. O resto é tudo vento contrário, vento contrário, vento contrário. E quando eles estavam falando, de repente, o que aconteceu? Deu um vento favorável. A Bíblia diz que deu um vento, versículo 13, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Muitas vezes nós sofremos porque não olhamos as placas de sinalização da vida. Muitas vezes nós sofremos porque ignoramos um conselho sábio de alguém abençoado por Deus. Muitas vezes padecemos porque não olhamos as placas de sinalização. E nem sempre a maioria está certa. Não é porque todo mundo está se tatuando que você vai se tatuar também. Não é porque todo mundo está indo pelo um caminho torto que você vai ir pelo caminho torto também. Você tem que ir pelo caminho de Deus. Você tem que ir pelo caminho da palavra de Deus. Você tem que ir pelo caminho e a orientação do Espírito Santo de Deus. E quando deu esse vento favorável, o que aconteceu? Olha aí, era tudo que a gente precisava. Levantaram as velas, o barco começou. Só que esse vento foi tão triste que ele demorou só um versículo. A Bíblia diz que não muito depois, deu um pé de vento. A Bíblia chama aqui no versículo de número 14, euroaquilão. Sabe o que é isso? É a junção do grego e do latim. São duas palavras. Deu um pé de vento, deu um tufão. O vento foi tão forte que na geografia bíblica, meu irmão, o barco foi lançado 36 quilômetros fora da rota. Eles não sabiam mais aonde que eles estavam. E esse barco rodou, e esse barco rodou, e esse barco rodou. E aí o barco começou a querer se despedaçar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles pegaram cordas e começaram a cingir o barco. Vai vendo o que está acontecendo. Começaram a cingir, a amarrar o barco, porque o barco ia se despedaçar. Sabe o que a Bíblia diz no versículo de número 20? Não apareceu nem sol, nem estrelas. O negócio estava tão feio, eles só viam morte. Fugiu-nos toda esperança de nos salvarmos. Você está aqui nessa noite, você tem esperança de comprar sua casa. Você tem esperança de comprar um carro. Você tem esperança que o seu marido volte para a igreja. Você tem esperança que o seu filho volte para a casa de Deus. Mas aqui, eles não tinham nenhuma esperança. Eles estavam aguardando a hora de morrer. Você pode ter perdido o controle do teu casamento. Você pode ter perdido o controle das suas finanças. Você pode ter perdido o controle das suas coisas materiais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua controlando todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Não é o diabo que está no controle, é Deus que continua no controle de toda a humanidade, de todo o universo. E aí o que aconteceu? Eles perderam toda a esperança. Não tinha mais esperança. E o que a Bíblia diz? A esperança demorada enfraquece o coração. Não vem o resultado, não vem a solução. A esperança demorada enfraquece todo o coração. Toda a esperança vai embora. Aí a Bíblia diz, em Provérbios 23, 18, não será malograda a tua esperança. Não será gorada a tua esperança. Sabe por quê? Porque existe um fim bom para mim e para você, na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Timóteo 1:1, Paulo está dizendo, Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Sabe qual que é a frase do mundo? A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Vai morrer. Mas o nosso Cristo, que é único e verdadeiro, Ele morreu, ressuscitou, foi ao céu e Ele voltará para buscar a sua igreja. E aí quando eles estão aflitos, entristecidos, que eles vão morrer, não tem saída,
Aí de repente Paulo chega no meio do barco, o barco para lá e para cá, e chovendo, e frio, e eles sem rota, sem saber onde que eles estavam. Aí Paulo já, escuta aqui, ei, olhem para mim. Nessa noite, mas espera aí, nessa noite? A Bíblia está falando no versículo de número 20, que eles não sabiam que era sol e nem estrelas. Como é que Paulo está dizendo? Porque nessa mesma noite. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo sabe discernir as coisas. Quem tem o Espírito Santo sabe por onde anda. Quem tem o Espírito Santo sabe aonde pisa. Quem tem o Espírito Santo sabe o que faz, porque recebe a orientação dos céus na vida. E aí Paulo, todo mundo desanimado, chorando. Paulo, nessa mesma noite, o anjo do Senhor me apareceu. De quem eu sou, de quem eu sirvo, de quem eu adoro. E ele disse, Paulo, importa que você chegue até Roma, e todos estes eu entreguei na tua mão, e não vai morrer ninguém. Que possamos dizer nessa noite, não morrerei, mas viverei e contarei as tuas obras. Você está achando que vai morrer, meu irmão? Você está achando? Você é médico ou o médico que te disse isso? Eu preguei uma vez na sede. Quando terminou o culto, uma irmã me abordou e disse assim, olha, você foi usado por Deus. Eu fui no médico e o médico falou poucas palavras comigo. Ele pegou o exame, olhou para mim e disse assim, primeiro, você vai para a cadeira de roda. Segundo, você vai vegetar e morrer. Pode ir embora. Desse jeito, minha irmã, foi desse jeito. Você primeiro vai para a cadeira de roda, depois você vai vegetar e vai morrer. Pode ir embora. Mas sabe qual que foi a palavra naquela noite? A última palavra é do Senhor. É o Senhor que dá a última palavra. O homem virou a página, mas Deus não virou não, viu? É Deus que dá a última palavra. Quando minha esposa estava grávida do primeiro filho, o médico jogou ela lá embaixo. Porque o menino vai vir assim, porque vai ter síndrome de Down, porque vai ter isso, vai ter aquilo. Minha esposa chegou em casa chorando. E eu nem lembrei do que eu falei. Ela que disse que eu falei isso. Fui usado pelo Espírito Santo. E ela chegou chorando, preocupado. E eu só falei isso. Mas foi o que Deus falou? Oh, glórias ao nome do Senhor. Você está preocupado com o que o homem está falando? Preocupe-se com o que Deus vai falar. Se alegre-se com o que Deus vai falar. Chore na presença de Deus com o que Deus vai falar. Porque se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. Você vai chegar no porto seguro, porque é da vontade do Senhor. E aí quando Paulo disse isso, sabe o que aconteceu? O barco estava sendo jogado para lá e para cá. A Bíblia está dizendo, meu irmão, que aqui os próprios soldados, eles pegaram o bote salva-vida. E colocando o pezinho já no bote salva-vida para sair fora. Os soldados colocando já o pé dentro do bote salva-vida, soltando o bote salva-vida para fugir. Os soldados. E Paulo, que era um dos presos, chegou e olhou assim e falou, falou para o centurião, quem sair do barco não vai ter salvação, vai morrer. E aquele que era o preso agora era a autoridade máxima no navio. E aí o centurião, ele chegou e disse, corte as cordas, solte os botes salva-vidas. Por que você está querendo sair? Deus falou para você sair? É hora de sair? Foi Deus que falou para você sair? Permaneça no barco, porque é a palavra de Deus. E aí de repente, quando Paulo disse isso, aí pronto. De repente, sabe o que a Bíblia diz no versículo de número 34? A Bíblia diz assim, portanto exorto. Paulo falando para a tripulação. Quantas pessoas? 276 pessoas. Portanto exorto-vos. Era já o 14º dia.
14 dias que eles não estavam comendo nada, todos fracos, desanimados. Aí Paulo diz assim: exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Até eu, se tivesse lá, meu cabelo não estaria caindo, porque tem uma promessa, tem uma palavra viva. Quando o homem fala, não acontece nada, mas quando Deus fala, muita coisa vai acontecer. Oh, aleluia, ao nome do Senhor. Sabe qual que foi o hino que o irmão cantou aqui? É difícil acreditar que tudo vai mudar, mas vai mudar na presença do Senhor. Vai mudar na presença do Senhor. A tua casa não é ninho de Satanás. A tua casa não é lugar de angústia. A tua casa não é lugar de tristeza. A tua casa não é lugar de doença. A tua casa é um lugar que você pode adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor e louvar glórias ao seu santo nome, pelas suas grandezas, pelo seu poder. Porque Deus sempre abre uma saída, Ele vai mostrar uma saída. Sabe aquela ilustração que um juiz quis condenar uma pessoa? Houve um assassinato e o juiz queria pegar alguém, como se diz aí o laranja. E sabe quem que ele pegou? Um cristão, um crente. E o juiz disse assim: nós vamos fazer um julgamento rápido aqui. Eu vou colocar aqui no papel: condenado e absolvido. Se você tirar absolvido, você está livre. Mas se você tirar condenado, você vai morrer. Só que o juiz colocou condenado e condenado nos dois papéis. Ele amassou os dois papéis e deu para o crente pegar. Quando o crente pegou, que ele foi abrir, o Espírito de Deus disse: coma. E ele pegou, colocou na boca e engoliu o papel. E o juiz ficou nervoso. E agora? Como é que vamos saber se você está condenado ou absolvido? Ele disse: é fácil. É só abrir o que está na sua mão. Se estiver condenado, eu estou absolvido. Deus sempre abre uma porta para você passar. Deus sempre abre um caminho para você glorificar o nome dEle. Não está nada perdido não. Quem tem Deus não está nada perdido. Levanta a tua cabeça porque tem vitória. Levanta a tua cabeça porque o Senhor enxuga as tuas lágrimas nessa noite. Sabe o que aconteceu? Paulo pegou, levantou as mãos aos céus, apresentou o pão, agradeceu. Eu estou ligando se é seixonoye, se é incrédulo, se é espírita, se está tirando sarro de mim. Eu quero é louvar o meu Deus e agradecer pelo melhor que Ele tem dado na minha mesa. E aí Paulo repartiu o pão e falou: come aqui você, ei, come você aqui, vem aqui, come um pedaço de pão para a sua saúde, come aqui. E Paulo foi dando comida para todo mundo e aquilo deu ânimo de novo para eles. E aí sabe o que acontece? Estou correndo um pouco aqui. Sabe o que aconteceu? Eles estão escutando o barulho das ondas e parece que tem algumas pedras. O barco está baixando, está baixando, está baixando. O barco vai se despedaçar, vai se despedaçar. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Sabe o que acontece? A Bíblia diz no versículo de número 42 do capítulo 27. Olha só o que aconteceu. Os soldados tiveram uma ideia para matar os presos. Porque pela lei romana, se um preso fugisse, o soldado que estava tomando conta dele teria que ser executado no lugar. Então os presos vão fugir a nado? Não, vamos matar os presos agora. Vamos descer a espada e vamos matar todos esses presos aqui agora. E quem que era um dos presos? Paulo. Por causa dos presos, quase que Paulo foi morto. Por causa de Paulo, a vida deles foi poupada. Oh, louvado é o nome do Senhor. Você percebeu que você é luz? Você percebeu que você é sal? Você não é farinha da mesma panela não, do mesmo pote não, você é diferente. No mundo de trevas você brilha. Por pior que seja a sua condição espiritual,
mas você tem a luz e você tem a marca do Cordeiro, do sangue de Jesus, e o diabo respeita o sangue de Jesus, e o diabo respeita aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E aí sabe o que aconteceu? Quando eles tiveram essa ideia, a Bíblia está dizendo, leia em casa, meu irmão, a Bíblia diz que o centurião tirou o intento do coração daqueles homens. Olha só, peguem tábuas, peguem madeiras, deixa essa ideia para lá. Um homem que nem crente era. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Que vão levantar uma ideia falsa para te derrubar, mas Deus já preparou uma pessoa para te ajudar. Pode ser que essa pessoa nem crente seja. Quando uma pessoa tiver uma ideia para te derrubar, você vai ficar triste? Não, Deus já preparou uma pessoa para falar por você. Pode ficar com a boca fechada, porque a de Deus vai abrir, e ela vai falar por você, e você vai lembrar desse dia, e vai lembrar da vitória do Espírito Santo sobre a tua vida. Agora, o centurião falou, peguem madeiras, peguem pedaço de pau, porque o navio agora vai se despedaçar. Agora deixa eu te falar uma coisa. 276 pessoas. Quantas pessoas que nós estamos aqui? Eu acredito que muitos aqui aprenderam a nadar lá na roça, na represa, lá no interior, de pequeno. Nadava lá no meio do barro, nadava, ia e voltava, não precisou ir em escola, aprendeu a nadar lá na represa. Muitos aqui aprenderam a nadar em escola de natação, sabe nadar bem, de frente, de trás, nada. E também tem aqui em nosso meio as pessoas que quando vão para a praia, a água está na canela, e aí a pessoa, nossa, está fundo, olha, a onda vem, aquele medo, aquele pavor. Tem pessoa, não, aqui está fundo, que medo. Você acha que no meio de 276 pessoas, todos sabiam nadar? Não, não sabiam nadar. Mas tinha aquele que estava abraçado num pedaço de madeira. Estava ali assim, eu não sei nadar, eu não sei se tem tubarão, eu não sei o que tem nessa água, mas tem uma promessa na boca do servo de Deus, que diz que ninguém vai morrer. E quando eles se jogavam ali, tinha uma palavra. Ele não sabia para onde que ele estava indo, ele não sabia se tinha tubarão, se tinha peixe perigoso, mas ele estava descansando numa palavra poderosa que veio do céu. Daqui a pouco você vai ouvir a bênção apostólica. Vá para casa, meu irmão, vá dormir, vá descansar, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Existe uma promessa na tua vida, descansa nessa promessa, descansa nessa palavra, porque Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da tua vida, Ele olha por você, Ele está de olho em você. Descansa na presença do Senhor. E aí eles foram até uma ilha. Quando eles chegaram na ilha, o que acontece? Paulo, Aristarco, está aqui Lucas, está aqui os presos, tantos, está aqui os soldados, Júlio, 274, 275, 276. Ninguém morreu, porque havia uma palavra profética na vida do servo de Deus, e a palavra de Deus não cai por terra. Você não está ouvindo uma filosofia de Sheichonoye, você não está ouvindo algo que vai só te ajudar momentaneamente, não! Essa palavra se mantém em pé, porque é a palavra de Deus. E quando eles chegaram na ilha, estava frio, estava chovendo, frio, meu irmão, frio, água gelada, frio. E aí os maltenses viram aquilo, começaram a fazer uma fogueira para 276 pessoas, tem que ser uma fogueira grande, fogueira santa de Israel, uma fogueira grande. E aí quando começaram a fazer a fogueira, Paulo deu exemplo. Quem tinha que fazer a fogueira eram os soldados que eram mais fortes, mais novos. E Paulo vai lá e pega um gravetinho, e pega outro, e chovendo, e pega, e vamos. Quando Paulo foi pegar, pá, veio uma víbora grudada na mão dele. E a víbora acho que ficou com raiva e falou, vou soltar todo o meu veneno em você. Irmão, uma jararaca mata a pessoa em poucas horas.
Uma urutu cruzeiro, aquela que tem uma cruz na testa, pior. Agora tem uma que chama mamba, é a mais venenosa de todas. Dá paralisia e hemorragia quase que imediata em questão de segundos. Quando aqueles homens, os maltenses, olharam para Paulo com aquela víbora pendurada na mão, sabe o que aqueles homens disseram? A justiça não deixa escapar. Esse homem é um assassino. Ele não morreu no mar, vai morrer aqui na praia. Sabe o que é isso? Julgamento precipitado. Teve um irmão que encostou em mim muito tempo atrás, na mocidade. Ele falou, olha, toma cuidado com aquele irmão. Toma cuidado, aquele irmão metido, aquele irmão orgulhoso, aquele irmão na conversa só dá ele. Aí quando o irmão foi chegando perto de mim, quase que eu fiz o sinal da cruz. Depois eu conheci que o irmão era trabalhador, dizimista, um bom homem, bom pai. Quem não prestava era o outro. Julgamento precipitado. A gente julga uma pessoa porque não gostou da cara dela, da fisionomia dela, do jeito que ela prega, do jeito que ela fala, do jeito que ela canta. Mas o importante é que Deus ama o coração. Não é por fora, é por dentro. Deus ama o coração, está adorando. Às vezes não te agrada, mas está agradando a Deus. E é importante agradar a Deus. É importante agradar a Deus. E aí Paulo sacudiu a víbora. Ela caiu no fogo, queimou, torrou. Virou aquela linguiça queimada, torrada. E aí os homens começaram. Vai morrer, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 397, 798, 999. Esse homem não morre, esse homem é um Deus. Primeiro era homicida, agora era um Deus. Eles não sabiam que Paulo já tinha o anti-inflamatório que é Jesus. A Bíblia diz que o diabo quer lançar sobre as nossas vidas os dardos inflamados do maligno. Mas Jesus é o nosso anti-inflamatório. Jesus é o nosso medicamento, é Ele que nos cura, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos consola, é o Espírito Santo de Deus. Estou terminando, só mais 1 minuto, mais 5 minutos. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Públio, o pai de Públio, era um tipo de um governador lá. O pai dele estava com febre e disenteria. Capítulo 28, versículo 8. Ele estava com febre e disenteria. A disenteria é pior que a diarreia, porque ela vem com muco e sangue nas fezes. E aí o homem estava com febre, estava com disenteria. Eu não acredito que naquele tempo tinha Imosec, fitalomicina, Floratil, Florente, Florax, Enterogermina. Eu não acredito que naquele tempo tinha Pedialite. Eu não acredito que tinha maisena com limão. Mas eu acredito que tinha o apóstolo Paulo. Não era nem o Paulinho, nem o Paulão, nem o Pauleca. Era o apóstolo Paulo. E quando Paulo coloca a mão sobre a cabeça daquele homem, que ele ora, a flora intestinal é regularizada, a febre vai embora, aquele homem se coloca de pé e é curado instantaneamente através do poder da oração. Oh, louvado é o nome do Senhor! Se você entrou doente, você não vai voltar doente para sua casa, porque o Deus que cura está em nosso meio, e nós vamos louvá-lo pelos seus atos poderosos nessa noite. Para terminar, sabe quantos meses eles ficaram nessa ilha? 3 meses. 90 dias. E a Bíblia diz no versículo de número 10, que eles proveram todas as coisas para o apóstolo Paulo que ele precisava. Sabe o que eu entendo aqui? Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas.
Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das tuas coisas. Eu fui pregar numa igreja, numa quinta-feira. O pastor falou assim, eu te dou a oportunidade 8h10. Quando eu cheguei na porta da igreja, 2 ladrões me pegaram. Os diáconos viram, eles não puderam fazer nada. Eu estava colocando o terno e eles falaram, entra. Eu falei, eu vou pregar a palavra de Deus. Entra, você vai dar uma volta com a gente. Os 2 ficaram no banco da frente, eu fiquei no banco de trás. E aí começou aquela tortura psicológica. Dá o celular. Eu não tinha celular na época, não tenho celular. Dá o cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Você está mentindo. Eu sou um servo de Deus, não tenho por que mentir para você. Me dá o dinheiro. E eu dei o dinheiro que estava no bolso. Não dei o que estava na meia, mas eu dei o que estava no bolso. Porque eu sou crente, não sou bobo não, irmãos. E aí, na hora de sair, esse carro tem seguro? Eu falei, tem seguro. Você quer que a gente some com o carro para você? Eu falei, não, eu não vou concordar com o ladrão. O que você fizer é sua consciência. E aí, irmãos, foi desse jeito. Na hora de eu descer, eu falei para o ladrão, eu não tenho dinheiro da condução. O ladrão bonzinho, eu dei o dinheiro para ele, ele deu o dinheiro para mim da condução. Aí eu saí atordoado, branco, assustado, e fui andando na Avenida Vila Ema. Eu não saí lá na igreja que eu ia pregar? Irmãos, não tem dinheiro que pague isso. Eu vi uma igreja de joelho, orando por um irmão que eles não sabiam onde que ele estava. Fui para o púlpito, direto para o púlpito, 8h10 eu fui pregar a palavra. Não preguei com tristeza não, preguei com alegria. Que eles levaram um bem material, mas eles não levaram a minha alegria. Porque a nossa alegria não é carro, não é casa, não é dinheiro. A nossa alegria é Jesus de Nazaré. Essa alegria ninguém pode tirar do nosso coração. Não saia daqui sem essa alegria dentro do teu coração. Ele vai te trazer o sorriso novamente nos seus lábios. E você vai ter motivo para dizer glória, 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 glórias a Deus. Preguei a palavra. Quando terminou o culto, um irmão me levou para casa. Cheguei em casa, contei para minha esposa, para minha irmã. E aí eu fui jantar. Não fiz ocorrência ainda não. Porque eu sei que esse negócio de delegacia demora. É melhor eu ir com a barriguinha cheia do que com a barriguinha vazia. Aí fui jantar. Quando eu estou saindo, irmãos, tocou o telefone de casa. É a casa do senhor Ricardo Faria Braga. Eu falei, aqui mesmo. O seu carro foi roubado assim, assim? Foi. Então aqui é da polícia militar. O seu carro está fechado com a chave lá dentro. Tem 2 policiais fazendo escolta para o seu carro. Vem buscar o seu carro. Esse é o nosso Deus que você serve. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Só que o Deus que começou a boa obra, Ele sempre vai concluir ela. Levaram meus documentos, fui trabalhar, no outro dia tocou o telefone lá onde eu trabalho. É aí que trabalha o senhor Ricardo Faria Braga. Falei, aqui mesmo. Roubaram seus documentos assim, assim? Sim, só fui lá na casa da mulher. Quando eu cheguei lá, era uma irmã da Assembleia de Deus e nós louvamos o nome do Senhor. Eu posso até cantar dizendo, o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Até mesmo que eu não merecia, o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. Até mesmo que eu não merecia, o Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo outra vez, até mesmo que eu não merecia. O Senhor me deu tudo outra vez. Sabe como eu termino essa mensagem? Pode ter ventos contrários sobre a sua vida. Pode ser que tenha uma armadilha preparada para você. Pode ser que tenha pessoas com ideias malignas para derrubar a sua vida.
Pode ser que existam ventos contrários para derrubar você, mas se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. Sabe como que eu termino essa mensagem? Cuida das coisas de Deus, porque Deus vai cuidar das tuas coisas. Pai de amor, Deus de bondade, te louvamos, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez. Leva-nos agora, Senhor, em paz. Livra-nos da doença, Senhor. Livra-nos do vírus. Livra-nos daquilo que assola, Senhor, o mundo, Pai maravilhoso. Dai-nos um fim de semana abençoado na Tua presença. Livra-nos do homem invejoso, do homem maligno. Livra-nos, Senhor, da bala perdida, do assaltante. Cobre-nos, Senhor, com as Tuas asas. Pai maravilhoso, que possamos ter uma noite de paz e saber que o Senhor está no controle. Tira, Senhor, qualquer tristeza no coração de qualquer irmão aqui, Pai, e traz alegria, porque cremos nos atos poderosos que o Senhor tem feito em nosso meio. A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimente pelo menos 2 irmãos e diga para ele: se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. Se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. Se é da vontade de Deus, você vai chegar lá. Se é da vontade de Deus, você vai chegar lá.